No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus abandonos e decepções de 2022. Oi gente, eu sou a Kellen, como vocês estão? No vídeo de hoje é aquele clássico vídeo de abandono de livros que eu fiz ao longo de 2022 e também dos que eu não gostei de jeito nenhum. Então a maioria deles eu nem tenho mais na estante, eu já passei pra frente. E os poucos que eu tiver eu vou mostrar pra vocês e senão eu vou colocar a figurinha deles por aqui, tá bom? Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar nos comentários também quais foram suas decepções, tá? Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Scooby. Vocês podem me seguir por lá, que eu sempre estou compartilhando conteúdo. E no Scooby as minhas leituras estão sempre atualizadas, então vocês estão sempre sabendo o que eu tô lendo, tá? Eu sempre faço comentários quando eu vou fazendo o histórico de leitura lá e fica aparecendo. Então, podem me acompanhar por lá. No blog sempre tem post semanalmente, tá bom? E também eu vou deixar os links de compras desses livros e também um link em geral, qualquer outra coisa que você queira comprar na Amazon. Com o meu link você vai estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Gente, foi difícil escolher. Mas assim, de uma forma geral, eu tive leituras mais positivas do que negativas. Eu só abandonei 2 livros, então foi até bom o número, né, que eu abandonei. Então eu fiquei feliz porque as minhas escolhas no geral foram muito boas. O primeiro que eu abandonei foi Hannah e Emil, e isso me deixou muito triste, porque eu li até quase a metade do livro, acho que eu cheguei a ler mais de 40% dele, tá lá o registro no Scooby. Então eu li bastante do livro, mas eu não consegui me conectar nem com a Hannah, nem com o Emil, e eles tinham tudo pra me fisgar, sabe? Era uma história de guerra, era uma história de amor incompreensivo, e tipo, rebeldia, de tipo, lutando contra a opressão da época. Então, assim, tinha tudo pra me conquistar, mas a escrita tava muito difícil de eu me conectar. E eu não gostava dos personagens, eu não conseguia gostar dos personagens. Então, quando a leitura vai ficando assim, eu comecei a sentir que eu tava entrando em ressaca literária. E eu não posso entrar em ressaca literária, porque eu tenho muitos livros bacanas pra ler. Então, por isso, eu abandonei Hannah e Emil. A Casa do Lago foi um pouquinho diferente. Outro livro que eu abandonei. Eu tentei, foi o máximo que eu consegui, gente. Eu acho que eu cheguei a ler uns 30% do livro. E não deu. Porque eu também, não só porque eu não consegui me conectar com os personagens, mas também a escrita estava muito cansativa. Eu não gostei da escrita, infelizmente, dessa escritora. E era uma escritora nova que eu estava querendo ler nesse ano. E eu não consegui gostar. E eu fiquei até preocupada, porque eu tenho outro livro dela na minha estante. Já me disseram que eles eram similares. Aí eu fiquei preocupada, tá? Que é o Jardim Secreto, tenho dela. E assim, eu vou tentar ler ele também. Se eu não gostar, tchau. E dificilmente eu vou tentar outra leitura dela. Vou tentar outros escritores. Então, assim, A Casa do Lago, eu sabia que era um livro de investigação, eu sabia que tinha a ver com o desaparecimento de um menino e tal, mas, assim, outras coisas foram surgindo e tudo alheio era mais importante do que a história principal, sabe? Eu achei que o desenvolvimento estava muito fraco, não só dos personagens, como da história, e não estava dando. Se eu continuasse a ler, eu ia entrar em ressaca, então eu não quis fazer esse sacrifício comigo e eu abandonei. Agora vamos para as decepções. Os abandonos acabaram. Ai, que bom. Aí, as decepções foi o Oscar Wilde. Eu esperava relativamente alguma coisa desse livro. O Retrato de Dorian Gray. Eu acho que eu cheguei a ver o filme, mas faz muito tempo e já me disseram que o filme não é fiel. Eu li esse livro, assim, me forçando até o final. Porque, assim, tem muita descrição e eu não tenho problema com descrição, mas, assim, eu sentia que estavam bem inúteis essas descrições, sabe? E a parte que eu mais gostei é a parte que historicamente foi alterada no livro. Então, teve uma primeira versão do livro que não foi aceita e ela foi alterada
com essa parte a mais, que foi a parte que eu gostei, e aí que ele foi publicado. Então ele foi publicado nessa versão. Eu, inclusive, na resenha, fiz umas comparações sobre a versão censurada e a versão não censurada. Essa é a versão censurada, tá? E no vídeo de resenha desse livro eu falo quais são as diferenças da censura e sem censura, qual é a editora que vocês vão encontrar a não censurada, tá? Então se você quer ler a não censurada, no vídeo de resenha tem todas as informações pra vocês. E tá lá na minha aba de vídeos, você pode dar uma procuradinha que vocês acham bem fácil. Então, qual foi a minha tristeza? Eu esperava mais. Então, assim, realmente foi uma decepção, porque eu esperava que a história fosse melhor, que o desenvolvimento fosse melhor. Até como ele falece, pra mim foi, sabe, só isso, sabe? Então, eu fiquei bem triste mesmo com a situação. E eu esperava muito mais do que eu recebi, e por isso me decepcionei. Os Trabalhadores do Mar foi meu primeiro contato com Victor Hugo e foi decepcionante pra mim, porque eu esperava algo bacana e assim, o livro tinha tudo pra virar algo muito, muito legal. E quem viu a resenha dos Trabalhadores do Mar, eu falo sobre a trilogia dele, e Os Trabalhadores do Mar fecha a trilogia. Eu explico direitinho, vocês podem ver no vídeo da resenha, tá? Eu não vou entrar nesse quesito aqui nesse vídeo. Eu cheguei a marcar no início, porque realmente o início tava bem diferente, bem inovador, e eu tava gostando bastante. Aí quando chegou no meio, o negócio ficou mais arrastado, e fui arrastando. Gente, eu terminei esse livro arrastada. E o final eu detestei, mas não é um escritor que eu quero deixar de lado, que é o caso do Oscar Wilde. O Victor Hugo, eu quero ler Os Miseráveis e quero ler também O Corcunda de Notre Dame, que são outras grandes obras dele. Disseram que essa é a pior obra dele, então, principalmente da trilogia. Então, assim, eu fiquei triste por ter começado pela pior obra. Eu esperava muito mais do que eu tive. E as coisas que ele quis trabalhar, que a natureza vence o homem o tempo todo, mesmo que não vença de imediato, ele vai vencer no final, sabe? Que foram os valores que ele quis trabalhar, isso ficou bem claro. Mas não é um livro ou uma história que eu concorde, porque todos os personagens, eles eram muito pessimistas. Então a gente sabe que eles podiam ter escolhido vários outros caminhos, mas eles quiseram escolher aquele caminho da tragédia. Então fiquei meio triste com isso, sabe? Não é porque eles não tinham opção, porque eles não queriam. E eu não curti. Não foi uma leitura que foi agradável, por isso foi uma decepção. Outro que me decepcionei e eu fiquei muito chateada foi A Mordida, da Sarah Anderson. É um livro incrível, todo em tecido, ele é em quadrinhos. A gente conta a história de um relacionamento de um lobisomem com uma vampira e nas cenas do dia a dia, do cotidiano. E eu esperava que a proposta fosse, mesmo que simplesinho, a gente entender o relacionamento deles, mas não foi isso que eu senti. Enquanto eu lia, eu senti uma quebra em cada folha. Na verdade, o que você sente quando você lê é que é uma compilação de tirinhas. Como, sabe aquelas tirinhas que saem no jornal ou em revistas de trechos de 3, 4 quadradinhos e é aquilo ali? Foi isso que eu senti, que foi aquilo que foi compilado aqui. E eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que ia ter pelo menos um enlace entre cada uma das circunstâncias, mas não teve. Não é uma história fluida, é só uma história de como é que eu posso falar? Sarcástica, zoando vários escritores, como a Anna Rice, Entrevista com o Vampiro, e também o Crepúsculo, é claro que ia zoar o Crepúsculo, né? Então, falando que um é melhor, que o outro é pior. Então, assim, na opinião da vampira. Então, teve alguns trechos disso, de sarcasmo, tanto com obras vampíricas, né? Vampirescas, como também outras obras, outras situações do dia a dia, do namoro dela com o lobisomem, das limitações dela do sol, e do que ela come, do que ele come, do que ele faz. Gente, assim, foi fofinho em alguns momentos, mas o que me decepcionou é que não teve essa continuidade. Toda vez você sentia essa quebra. Então, eu fiquei triste e me decepcionou. Por enquanto ela ainda tá na minha estante, mas eu sei que em breve eu devo estar passando ele pra frente. E o mais polêmico das minhas decepções do ano foi, sem dúvida, Por Lugares Incríveis.
Então, assim, Por Lugares Incríveis é um exemplo de um livro que, por exemplo, eu me forcei a ler até o final, que eu deveria ter abandonado. Eu só me forcei a ler até o final porque eu tava fazendo um vlog pra vocês. Então, tem um vlog de leitura que eu explico tudo que eu senti e quais foram as minhas frustrações com essa leitura. E um exemplo positivo que eu posso contrapor é Carta de Amor aos Mortos. Inclusive, ele vai entrar aqui no vídeo de leituras que eu vou fazer do mês de novembro e dezembro. Vai sair aqui no canal em janeiro. Então, e eu vou explicar muito sobre esse livro e vou dizer o tanto que ele é incrível. Então, assim, você pode tratar temas pesados como suicídio e outras situações de formas diferentes. E eu não gostei da forma como foi tratado em Lugares Incríveis. E não gostei de nada da forma como foi colocado. Agora, em Carta de Amor aos Mortos, você trata não só isso, mas como depressão e outros temas mais pesados, superação também de perdas de familiares, de uma forma muito assim, é intenso, você sente a dor. Chega um momento no livro que você fala, meu Deus, para, você é importante, sabe? Acorde. E é incrível que a protagonista, sabe, ela tem um novo gás, porque aquilo que ela faz, as cartas que ela vai escrevendo ao longo do livro e contando a história dela, e as frustrações e as dores e os terrores dela, aquilo vai aliviando ela e vai sarando ela. E é incrível, gente. É um livro muito, muito bom. E que é o que eu falo. Tem várias formas de você tratar um tema. E esse livro é muito, muito bom e eu super indico. Carta de Amor aos Mortos, tá? Se você gosta desses temas mais pesados. E eu devo falar tudo sobre ele no vídeo de leituras. Então, essas foram as minhas decepções. Ainda bem que foram poucas, né, gente? Porque eu realmente li muita coisa boa esse ano. E eu já fiz o vídeo de melhores. E vocês têm que ir lá conferir, tá bom? Confiram, curtam também, compartilhem o conteúdo aqui do canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.